Oi, aqui é o Ítalo Ventura. E se você cansou de perder seu tempo com homens que só querem sexo casual, homens que parecem que nunca estão prontos para um relacionamento sério, nesse workshop Quebrando o Código dos Homens eu vou te mostrar como encontrar o homem certo e como você pode fazer com que ele se apaixone por você em apenas 12 semanas. E se você já encontrou esse homem e sente que ele está te enrolando, então eu vou te mostrar como virar totalmente o jogo. E eu sei que essa é uma promessa forte. Mas se eu não tivesse ajudado e visto com os meus olhos várias de minhas alunas conquistando os homens da sua vida, eu também não acreditaria. Eu tô aqui em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, né? Tô aqui visitando os canyons com o meu namorado e a gente tá aqui passando uma lua de mel de relacionamento. Isso está sendo incrível para nós, né? Acabei atraindo um homem de alto valor para minha vida. Eu acreditava que poderia acontecer, mas não tão lindamente como está acontecendo agora. E eu agradeço muito o Ítalo por ter entrado na minha vida. Olá pessoal, meu nome é Elisa, tenho 39 anos, sou pedagoga. Eu recuperei a autoestima, eu consegui conquistar um relacionamento de alto valor, né? Conheci uma pessoa bacana, onde tudo se encaixou, sabe? E assim, percebi que depende muito mais de nós, assim. A mulher de alto valor já está dentro de nós. E aí foi num clima de muita redescoberta do meu eu que apareceu o Felipe. Quando a gente se beijou pela primeira vez, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. E hoje, bom, nós namoramos hoje, a gente fala muito sobre planos do futuro, afinal, nós não somos mais crianças. E a gente desenha isso a cada momento que a gente se vê. E como você pôde perceber, esses não são casos isolados. A gente está apenas na ponta do iceberg. E nesse workshop eu vou mostrar exatamente o que elas fizeram. E para você entender como isso é possível, eu vou te mostrar como é que eu cheguei nesse método. Eu nasci no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. E com 9 anos de idade eu me mudei com os meus pais para o interior do Rio de Janeiro. E para ser bem sincero, eu não sabia muita coisa sobre relacionamentos. Na verdade, eu nunca me imaginei tendo que aprender como conquistar alguém. Até que eu tive a minha primeira decepção. Depois de 3 anos de namoro, para minha surpresa, apesar de todo o meu esforço em ser o namorado perfeito, eu levei um pé na bunda e ela terminou tudo comigo. E pode ser que tenha sido apenas uma paixão de adolescente, mas acredite, foi uma das sensações mais dolorosas da minha vida. E eu me lembro até hoje que eu falava que nunca mais eu ia encontrar uma mulher igual a ela. Pouco tempo depois eu descobri que ela já estava curtindo a vida. E mesmo assim, vários pensamentos passavam pela minha mente. Meu Deus, ela já superou? O que eu signifiquei para ela? Nada. E nesse dia, eu prometi a mim mesmo que eu seria outro tipo de homem. Seria o homem que eu nunca fui. Eu decidi me tornar um cafajeste. Afinal de contas, eu me ferrei sendo super romântico e apaixonado. Só que tinha só um problema nisso tudo. Eu não fazia a menor ideia de como chamar a atenção de uma mulher. Na verdade, eu nunca fui o estereótipo do macho alfa. Então eu fui atrás de ajuda. Através de algumas buscas na internet, eu descobri que existiam homens que eram especialistas em ensinar como conquistar mulheres. E você agora deve estar se perguntando, mas Ítalo, como isso vai me ajudar a conquistar um homem? Calma, que eu vou chegar lá. Eu nunca imaginei na minha vida que existisse uma escola para ensinar sedução. No entanto, esse foi o pontapé inicial para a minha mais nova obsessão, me tornar um conquistador de mulheres. Eu devorei o que eles ensinavam e eu fiquei viciado em aprender tudo sobre sedução. Fiz inúmeros cursos, li todo tipo de livro que eu encontrava sobre conquista, materiais densos em inglês e em francês. Em poucas semanas eu tinha conhecido mais mulheres do que eu nunca poderia imaginar na minha vida. E eu vou te falar de verdade o que se passa na cabeça de um homem que está vivendo isso. Pensa, eu era um cara que eu não conseguia chegar nem perto de uma mulher. Eu tinha acabado de levar um pé na bunda. Então do dia para a noite eu estava rodeado de mulheres. E foi uma coisa de louco para mim, eu não vou mentir para vocês. Eu era um cafajeste assumido e orquestrado. E foi assim por muito tempo. E por favor, não me julguem. Mas durante 5 anos, isso era o que fazia sentido para mim. Só que depois de todo esse tempo, eu comecei a sentir que estava faltando algo na minha vida. Sexo por sexo não me completava mais.
Toda vez que eu voltava para casa, eu me sentia cada vez mais vazio. E eu posso te garantir que todo cafajeste um dia vai passar por isso. Foi então que nessa fase da minha vida eu conheci uma mulher incrível. Ela tinha acabado de terminar um relacionamento de 7 anos. Então você pode imaginar que a última coisa que passava na cabeça dela era engatar em outro relacionamento tão cedo. Tudo o que ela queria era liberdade. Só que apesar de todo esse desafio, quando essa mulher incrível, que hoje é a minha esposa e a mãe dos meus filhos, passou pela primeira vez na minha frente, eu estava muito preparado e confiante. Eu sabia exatamente o que fazer e o que falar para chamar a atenção dela. Tudo que eu precisei fazer foi utilizar o método que eu aprendi e já tinha testado por anos. E é agora que você vai entender o que isso tem a ver com você conquistar o homem dos seus sonhos. Acontece que eu estava vivendo o momento mais feliz da minha vida, enquanto a minha irmã não estava. Ela tinha caído no joguinho de mais um cara, mais um cafajeste que só tinha usado ela. A minha irmã estava completamente arrasada e eu nem posso colocar a culpa nele, porque ele estava mais perdido do que eu na minha pior fase. Ele também estava lidando com seus próprios conflitos internos. Eu me peguei pensando em quantas vezes eu agi daquela forma com uma mulher. Eu pratiquei o jogo das pessoas que estavam fazendo a minha irmã chorar. E ver ela chorando me fez enxergar o outro lado da história. Lá atrás, lá no passado, quantas vezes eu tinha manipulado as emoções de uma mulher igual a ela. Eu era o tipo de cara que deixava mulheres com a minha irmã em lágrimas, com a autoestima no chão. E nesse dia, minha vida deu uma virada. Por mais fútil que isso pode parecer, essa vivência serviu para eu aprender como era ser um cafajeste e como pensar como um cafajeste. E ter entendido como o jogo da atração funciona foi parte fundamental para eu conseguir construir a família que hoje eu tenho. Afinal de contas, sem isso, eu poderia ter deixado a oportunidade passar. E foi naquele dia que eu vi que existiam outras mulheres que precisavam de ajuda com isso. E eu pensei, por que não compartilhar o que eu sei para fazer com que tantas mulheres não sofram desnecessariamente? Até que um dia eu liguei a câmera e comecei a compartilhar o que eu tinha aprendido durante todos esses anos, mostrando como é que é a mente de um homem. Foi assim que eu comecei a me aprofundar nessa engenharia reversa, ou seja, o que faz uma mulher conquistar um homem. Por exemplo, eu me perguntava o que eu sentia de diferente que me fez escolher a minha esposa. E em poucos dias eu fui recebendo mensagens, comentários e e-mails de mulheres me agradecendo porque finalmente tinham virado o jogo com aquele cara. E essas mulheres obtiveram resultados com o que eu ensinava para elas. Elas pediam mais dicas, mais técnicas, conteúdos mais densos e mais estruturados. E a única forma de eu passar anos de conhecimento foi montando uma pequena turma de mulheres. Nessa turma eu comecei a compartilhar as minhas teorias. Sim, eram teorias porque eu nunca conquistei um homem, mas apesar disso, eu era um homem que por muito tempo viveu e pensou como um cafajeste. E para minha surpresa, as técnicas funcionavam. Então nasceu o método MAV, Mulheres de Alto Valor. E é por isso que eu estou aqui, para quebrar o código dos homens e mostrar para você que é possível conquistar um homem que vai te valorizar e viver um relacionamento cheio de desejo, reciprocidade e amor com você. E agora nessa aula eu vou explicar por que o método MAV é tão poderoso. Eu quero começar te fazendo pensar na forma como a maioria das mulheres tentam conquistar um homem. E essa estratégia eu dei o nome de a estratégia hollywoodiana. Geralmente é assim que acontece. Uma mulher conhece um cara bacana, pessoalmente, no trabalho ou até pela internet. Eles se sentem atraídos um pelo outro. Marcam de sair, ficam, se conhecem. Então, em pouco tempo, já estão fazendo sexo. Eles ficam e fazem sexo. Ficam e fazem sexo. E vão ficando. Depois de um tempo, a mulher tem certeza de que está atraída por aquele cara. Então espera que o homem, como num passe de mágica, resolva pedir ela em namoro. E digamos que o cara não haja, tá? Não faz o que ela está esperando. Aí acontece um grande problema. A paciência daquela mulher começa a chegar ao limite, começa a interferir. E ela começa a argumentar, dizendo que não tem tempo para ser enrolada. E aí começam aquelas cobranças de viver um relacionamento mais sério com ele. E se a gente estivesse num filme de Hollywood, esse seria o início de uma linda história de amor.
Mas na vida real não é assim que funciona. Não acontece nada do que é esperado. Então, o próximo passo dele vai ser apenas te administrar. E é nessa hora que você entra no que eu chamo de limbo dos relacionamentos. O limbo é o paraíso dos homens solteiros. E é lá que, infelizmente, ficam presas a maioria das mulheres que querem sim um relacionamento sério. O problema todo é que quando você fica aprisionada nesse limbo, você se torna apenas um brinquedo sexual que ele usa para suprir as necessidades que ele tem. E eu vou te falar já já por que isso acontece. E aí se inicia um ciclo que vai se repetindo e se repetindo até a hora que você se vê com seus 30 anos e depois entra na casa dos 40 e depois entra na casa dos 50, 60 e sem nenhuma perspectiva de mudança. Acontece que você não fica mais jovem se estiver presa no limbo, muito menos reclamando dos homens e menos ainda esperando a sorte bater na sua porta. E não é só isso. Quando a gente fala de atração profunda, não basta ser apenas uma mulher inteligente, bem-sucedida e interessante, porque no geral as mulheres ficam presas no limbo simplesmente por não entenderem uma regra muito básica que existe entre nós, seres humanos. Homens e mulheres são diferentes uns dos outros. Ponto. Pode parecer um pouco estúpido o que eu vou te contar agora, mas não é algo que eu inventei. Não é nenhuma novidade para a biologia que os homens são mais propensos a buscarem múltiplas parceiras sexuais por questões evolutivas. Há 300 mil anos, os homens da espécie Homo sapiens tinham uma função primordial: se reproduzir com o máximo de mulheres possíveis. E assim os nossos genes seriam passados à frente. Por outro lado, as mulheres eram mais monogâmicas, tudo porque elas se tornavam muito vulneráveis às ameaças, por estarem boa parte do tempo grávidas ou servindo de fonte de alimento para um bebê. E por isso essa mulher elegia um homem que seria o seu provedor de alimento e segurança. E foi basicamente por essa condição natural que hoje nós estamos aqui. O homem tende a não querer compromisso sério, não é porque ele seja mau ou ruim, e sim porque ele foi pré-programado para agir dessa forma por milhares de anos. As relações monogâmicas começaram a existir somente entre 12 a 10 mil anos atrás. A forma como a gente vive hoje com relações românticas é uma forma relativamente nova. Agora pensa comigo, durante 300 mil anos eram assim que as relações entre homens e mulheres funcionavam. Isso porque eu estou falando apenas da espécie Homo sapiens, porque se a gente levar em consideração a raça humana, ela existe há mais ou menos 2 milhões de anos. Esses eram os códigos que existiam. Ou seja, se a gente colocar isso numa linha do tempo, a forma como vivemos hoje é quase nada. E olha, eu sei que muita coisa mudou nos últimos anos, mas acontece que no fundo nós não passamos de homens e mulheres modernos que ainda são governados pelos nossos instintos mais primitivos de sobrevivência. A medicina, a nutrição e a ciência já sabem disso há algum tempo e vem mudando. E é por isso que se você simplesmente negligenciar esses fatos, você vai estar apenas levando a sua vida amorosa na brincadeira. E as chances são que você vai viver no limbo por muito tempo. E essa é a razão de você acabar repelindo um homem quando se mostra muito interessado em propor um relacionamento sério com ele. Porque na cabeça dele, digamos que isso ameaça a sobrevivência da nossa espécie. Entenda que isso é um dilema subconsciente que ele sofre. É apenas seu instinto de sobrevivência querendo se defender. E tudo se agrava porque a maioria das mulheres não usa uma estratégia para conquistar um homem. Elas apenas vão ficando, fazendo sexo e depois rezam para serem pedidas em namoro. E não quer dizer que você não deva fazer sexo com ele. A atração física é importante sim para a nossa espécie. O que eu estou dizendo é que se você somente usar essa estratégia, você não vai avançar para a próxima etapa da atração, a atração emocional. E é exatamente por isso que no instante em que você expõe as suas emoções, esse homem acaba sumindo ou simplesmente te deixando no limbo. Acontece que quando você não usa um método que se utiliza dos códigos de relacionamento entre homens e mulheres ao seu favor e não contra você, o que acontece é que você fica aprisionada no limbo. E a cada decepção, a cada homem que desaparece,
a cada promessa não cumprida, a cada mensagem que não chega, você vai ficando cada vez mais ansiosa. E aí chegam os questionamentos. Será que o amor existe? Será que os homens são todos iguais e não querem nada sério? Será que o problema sou eu? Será que é a minha aparência? Será que os homens só querem mulheres mais jovens do que eu? Será que eu tenho o dedo podre? Será que o problema é o fato de eu ser mãe? Será que eu nunca vou encontrar alguém igual ao meu ex? Existe sim uma luz no fim do túnel e eu estou aqui nesse workshop mostrando para você que é possível. Então, a partir desse workshop, você tem duas opções. Ou você usa a estratégia de Hollywood, que se baseia na esperança e que geralmente vai te levar direto para o limbo, ou você tem a opção de usar um método poderoso para conquistar aquele homem de forma segura, rápida e discreta, que usa as emoções mais fortes do ser humano para trabalhar ao seu favor. Porque esse é o segredo que vai fazer você sair completamente do limbo, fazendo com que você avance para o segundo estágio da atração, a atração emocional. E é por isso que não importa se ele tem acabado de sair de um relacionamento longo ou se ele disse que não quer nada sério, ou mesmo que esse cara seja conhecido pela fama de galinha. Ou mais ainda, não importa se o relacionamento é vivido à distância. Saber que existe esse método que usa os nossos códigos de relacionamentos ao seu favor e não contra você, e que tem como pilar a atração emocional, vai te mostrar como encontrar o homem certo e fazer com que ele se apaixone por você em apenas 12 semanas. Assim como aconteceu com várias das minhas alunas. E na próxima aula desse workshop eu vou te mostrar como funciona a mecânica da atração profunda. Eu vou te mostrar como liberar os hormônios do amor e como ativar os outros instintos primitivos que vão acionar no homem o desejo de entrar num relacionamento sério com você. Mas antes de eu me despedir, eu quero te pedir um favor. Rola essa página para baixo e diz o que você achou dessa primeira aula do workshop. E eu vou fazer o possível para responder pessoalmente o maior número de comentários. Então é isso, um beijo e eu vejo você na próxima aula. O meu problema era que eu nunca consegui ficar sozinha, sabe? E quando eu tava com uma pessoa, eu pressionava essa pessoa e a pessoa pulava fora porque eu não sabia como lidar com tanto, sabe? Porque, assim, quando eu gosto de uma pessoa, eu gosto de agradar, eu vou atrás, eu entrego tudo de mão beijada, entregar tudo de mão beijada pra pessoa. Até que um dia chegou o fim de um namoro, tava postando aí todas as minhas fichas. Isso aconteceu no final do ano passado, final de 2018. Ele tinha tudo que eu queria, né? Ele era alto, ele tinha uma boa química, ele me fazia rir, a gente tinha os mesmos hobbies, nós mergulhávamos juntos, íamos a 15, 20 metros, a gente via tubarão, a gente via golfinho junto, a gente corria, a gente fazia passeios outdoor, era demais. E aí terminou. E aquele sentimento de solidão, aquele sentimento de culpa invadiu a Ana Paula. Após uma separação e um relacionamento conturbado que eu tive com uma pessoa, eu cheguei ao fundo do poço porque eu tive uma depressão muito grande devido aos inúmeros erros que eu cometi durante um relacionamento. E busquei nas redes sociais, no YouTube, métodos de reconquistar esse ex-namorado, esse ex-ficante, né, na verdade. E aí eu acabei descobrindo o Ítalo. Resolvi dar um voto de confiança porque eu vi o carisma dele, a repercussão. E eu falei assim, será que vai realmente funcionar? Eu sou bem cética, assim. Comecei a procurar sobre vídeos de relacionamento porque eu não estava conseguindo encontrar uma pessoa legal e passar de um mês com ela. Então eu conseguia conquistar, o cara se apaixonava por mim, mas não passava de um mês. Não era possível que uma mulher como eu ia ficar tendo relacionamentos assim. E eu confesso que por muito tempo eu dizia que o problema eram os homens. Ah, não, o problema são os homens, eles não querem nada com nada, eu sou uma super mulher e com certeza eu acabo assustando eles não dão conta de ter um relacionamento. E claro, olhei pra mim. E conheci alguns vídeos do Ítalo, realizei algumas atividades que ele propôs. Confesso que dei uma desconfiada desse método. Será mesmo, né? Que o método 12 semanas, alguma coisa vai fazer diferença? E um belo dia eu me dei conta de que apenas o meu trabalho e meus filhos não estavam me preenchendo, que no fundo o que eu queria era um relacionamento.
Só que eu não sabia por onde começar, porque eu estava cheia de problemas, cheia de crenças limitantes que me levavam a comportamentos de autossabotagem. O que acontecia? Ou eu continuava atraindo aquele tipo de homem lá daquela fase de pegação, sabe aquele que só pede nudes? Esse. Ou então, quando eu conhecia alguém bacana, eu dava um jeito de expulsá-lo da minha vida, me autossabotando. Aí eu caí nos vídeos do Ivo. E eu gostei muito da didática dele, que ele trata os temas, né? Achei muito legal, porque consegue me prender a atenção. Eu resolvi dar uma chance, né? Resolvi comprar o treinamento. Muito legal. Módulo 0, módulo 1, perfeito. Era o que eu precisava. Tentei fazer sozinha, aplicar sozinha, porque o Ítalo passava no YouTube e não consegui. Então, no começo desse ano, eu resolvi fazer o curso MAVE, turma 6. Não foi fácil, foi bem difícil. Ao longo do curso você percebe que Vida Calma nunca fez uma boa MAVE, mas faz parte. Mergulhei dentro de mim, fiz o autoconhecimento, descobri minhas dificuldades, mas também descobri minhas qualidades. E aí, fazendo aqueles exercícios, fazendo muita reflexão, eu fui catando os caquinhos. Fui catando caquinho a caquinho. E aí uma luz começou a brilhar dentro de mim. E aí foi num clima de muita redescoberta do meu eu que apareceu o Felipe. A gente se encontrou, tomamos um café. E aí a gente continuou saindo, conversando, de uma maneira assim muito leve, sem afobação. Conheci uma pessoa em fevereiro, conheci uma pessoa. E aí eu comecei a aplicar tudo que o Ítalo falava, todos os gatilhos, no WhatsApp, ao vivo, comecei a fazer tudo certinho. Deu um mês, já comecei a dar aquela bambeada, falei, meu Deus, é agora que eu vou saber se tá dando certo ou não. Deu certo. Passei por um mês, só que assim, depois que eu passei do um mês, eu acabei dando alguns deslizes, por conta da insegurança que eu sempre tive. Claro que foi muito menor, foi bem pouco mesmo. E por eu ter feito tudo certinho no começo com ele, foram deslizes que passaram quase que desapercebidos. E essa semana agora, a gente começou a namorar, foi muito legal. Tô super feliz de dividir isso aqui com vocês também. Sabe o que aconteceu? A gente foi saindo, a gente foi conversando, e de maneira muito leve, mas muito gostosa, a gente foi se apaixonando. E a gente nunca tinha se beijado. A gente se encontrava, conversava, se falava pelo WhatsApp. E aquela energia ia crescendo. E aí, o que vai acontecer? E eu não fiquei ansiosa. Simplesmente aconteceu. Quando a gente se beijou pela primeira vez, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. E hoje, bom, nós namoramos hoje, a gente fala muito sobre planos do futuro, afinal, nós não somos mais crianças. E a gente desenha isso a cada momento que a gente se vê. A gente tem um caderno que a gente fez juntos, aqui a gente cola as fotos que a gente tira juntos, os momentos que são especiais pra gente. E adivinha, eu não preciso estar com ele 100% do meu tempo, ele não precisa estar 100% sabendo onde eu estou. Nosso relacionamento é leve, a gente se soma. Isso da hora da saúde, às vezes eu falei assim, será que isso tem comprovação? Será que funciona? Aí eu falei assim, você quer saber? Eu vou dar um voto de confiança. Não é um curso muito barato, mas depois eu vendo todos os investimentos, todos os vídeos, o estudo, realmente valeu cada centavo. Entrei pro grupo das MAVES 6. O Ítalo me fez enxergar a Marina que eu era antes, que eu voltei a me amar, voltei a gostar de mim, porque eu tinha me tornado uma pessoa que eu não estava me reconhecendo. E a melhor coisa da minha vida, que eu nunca tinha feito na minha vida, foi voltar a me amar e me priorizar. E foi muito bom, foi muito gratificante. E ali eu pude verificar um tanto de mulheres que passavam pelos mesmos problemas que eu. Então eu não estava sozinha, eu me senti muito acolhida, muito amada e foi transformador. Foi muito difícil para mim
Teve dias que eu chorava copiosamente, morrendo de vergonha de tudo que eu tinha feito, uma impostora, uma mulher obsessiva, obcecada, ciumenta. E eu não era assim, eu não era. Então, assim, eu sou muito grata ao Ítalo, a toda a equipe dele, todo o suporte, as minhas amigas Maves 6. Eu fiz amigas fantásticas que eu ligo de madrugada, a gente conheceu pessoas de outros países também, desculpa. E aí foi surreal. Minhas amigas que convivem comigo falaram que sim, que inclusive a Leidiane falou assim: Marina, você voltou a ser a Marina que a gente conhecia 3 anos atrás. E nunca imaginei que eu ia me tornar uma pessoa tão feliz comigo mesma, de aprender a ser sozinha comigo mesma, a gostar da minha companhia. O ciclo 0, o ciclo 1, o ciclo 0 e 1 e o 2 foram assim, às vezes eu ouvia e chorava, não acreditando naquilo ali, as mentorias. E quando eu menos esperei, seguindo a porra do método, apareceu um príncipe na minha vida. Estou namorando o Eduardo, estou muito feliz, uma pessoa honesta, disponível, de alto valor. E eu estou muito, muito feliz. Ítalo, muito obrigada. Você é uma pessoa fantástica, eu amo o seu trabalho. Parabéns, parabéns por você ter tido coragem e por nos ajudar tanto. Você não sabe o tanto que você fez bem pra mim. Eu tenho uma eterna gratidão, eterna mesmo, por você ter despendiado todo o seu tempo e nos dedicar tanto. Inclusive, a sua esposa também é uma pessoa fantástica. Obrigada, obrigada, obrigada. Algo em mim impulsava por essa decisão. Então, comprei o curso, realizei passo a passo. E o sucesso tá aí. Eu entrei no curso querendo descobrir o que aconteceu no meu último relacionamento e como eu poderia reconquistá-lo. E bom, reconquistei. Tive a chance de reatar o contato, rever aquele homem, estar com ele de novo. E sabe o que eu descobri? Não era ele. Sabe o que eu descobri? Que eu merecia muito mais. Sabe o que eu conquistei? Um homem de altíssimo valor, uma relação íntegra, maravilhosa, que me faz bem, me faz feliz, que me suplementa. Foi maravilhoso. Conheci mulheres incríveis que viveram essa jornada comigo e me surpreendi demais. Os resultados foram para minha área profissional, os resultados foram até para minha área familiar. Hoje eu tenho uma relação muito melhor com a minha mãe. Então, sem dúvida, o método me fez muito maior. O método me fez colocar a energia de uma forma correta e ter os resultados, nem o que eu queria, muito melhores. Então, embarca nessa. Funciona, comprovadíssimo, sucesso e muita gratidão. Espero que isso chegue ao máximo de mulheres possíveis.